Bem, amigos, hoje vamos dar continuidade a Provérbios capítulo 17. O que não vale a pena o crente fazer e o que vale a pena o crente desenvolver em sua vida. Bem, esse capítulo 17 que a gente vai abordar no dia de hoje aqui, estamos aproximando da parte final aqui da semana, né? Esse capítulo 17 ele fala sobre a comparação da sabedoria, diferenciando coisas que valem a pena fazer e coisas que não valem a pena fazer. Lembrem-se, irmãos, que do começo de Provérbios, capítulo 1 até o capítulo 9, Salomão está dando dicas ali, até o capítulo 10, né? Está dando dicas e falando como se fosse um pai falando para o filho, ok? E aí ele diz ali as coisas que devem fazer. Porém, agora, do capítulo 10 até o capítulo 20, mais ou menos, Salomão fica falando sobre o comportamento, as atitudes, a forma de viver de um rei, de um governante. Então imagine só Salomão dando treinamento para os próximos reis, dando treinamento ali para os reis de Israel, para os governantes de Israel, para os que seriam futuros líderes. E Salomão agora está falando para ti, imaginando Salomão que você vai ser um futuro líder. Então ele está falando nessa aula dele sobre o que vale a pena um rei fazer ou não fazer, o que vale a pena um líder fazer ou não fazer. Você deveria pesar e diferenciar as coisas que valem a pena e as coisas que não valem a pena. Eu aprendi com Salomão, e eu já disse isso a vocês em um determinado sermão, em alguns anos atrás, sobre algumas guerras, algumas brigas que eu compro e outras que não vale a pena comprar, porque o custo da briga é mais alto do que o benefício que eu vou ter. Então, você deveria fazer essa diferenciação, você deveria fazer essa avaliação quando você for ter que tomar um partido, quando você for entrar numa guerra, quando você for ter que fazer alguma coisa, se o custo-benefício dessa guerra vai te trazer o devido lucro dela. Portanto, Salomão fala aqui que deveríamos buscar algumas coisas que são valiosas. Dentre elas, ele diz: paz, honestidade, amizade e sabedoria. Coisas que para Salomão são valiosas. Bem, a gente vai aprender então hoje o que vale a pena, quais são as coisas valiosas no capítulo 17 que Salomão fala para gente. Provérbios 17, versículo 1 em diante, começa dizendo o seguinte: a melhor é um bocado de seco, um bocado seco e tranquilidade do que a casa cheia de carnes e brigas. Veja que ele diz que é melhor você ter um cantinho seu de paz do que você viver em contenda dentro de casa. Às vezes é aconselhável até para, sabe aquele negócio, né? Ah, eu casei, a mulher casou e está vivendo com o padrasto tá problema, não sei o que, não sei o que. Às vezes é mais fácil, mais barato para um filho que já está na idade adulta, em vez de ficar em contenda dentro de casa com a família cheio de briga, aluga um quartinho, mesmo que não tenha todo ali as benesses que tinha na sua própria casa ali, mas para que ele tenha paz, vale mais a pena você viver de forma mais humilde, tendo paz, do que você viver com abastança, sendo que você está cheio de intriga, cheio de briga. Então, se alguém tiver que tomar uma decisão acerca disso, Salomão te dá uma dica. Paz deveria ser uma prioridade do crente. O escravo sábio dominará sobre o filho que causa vergonha, e entre os irmãos terá parte na herança. Olha como ele diz aqui: o escravo que é sábio, que conseguiu dominar um filho que é muito turrão, que é brigão, faz tudo de errado, mas ele conseguiu aconselhar o filho que é assim, o pai vai ser eternamente grato e vai incluir aquele escravo no testamento, na herança. Por quê? Porque ele conseguiu salvar o filho dele, que antes era um filho muito ruim, um filho que fazia muita coisa errada. Por isso, o escravo, ele deveria ser sábio. Você deveria buscar sabedoria para abençoar e ajudar outros. Se você abençoar e ajudar outros, você vai ganhar muito mais recursos do que qualquer coisa que você pudesse fazer. Quantas pessoas não dariam, sei lá, muito dinheiro para salvar os filhos das drogas? Quantas pessoas, por exemplo, não dariam muito recurso financeiro, ajudariam demais para alguém que chegou e ajudou seu filho a tomar uma decisão que lhe salvou, a fazer alguma coisa que salvou sua família? Bem, o escravo que é sábio, ele vai buscar abençoar outros. E aí eu vou te dizer uma coisa:
Quais são as melhores invenções? São aquelas invenções que abençoam a vida de outros e que não necessariamente quem está fazendo a invenção está procurando lucro para si. Mas se você fez uma invenção que vai ajudar muito a humanidade, então você será louvado e você vai ganhar muito recurso financeiro se você pensar em abençoar os outros. Uma facilidade. Por isso, se você quiser procurar alguma coisa para vender, dizem assim, né, que é importante que você procure alguma coisa que vai facilitar a vida dos outros. Então, você não fica perguntando para o cliente o que é que o cliente gosta. Você fica perguntando como você pode ajudar e facilitar a vida das pessoas. E aí, então, o recurso financeiro vai vir como dividendo, como subproduto de você pensar como um escravo sábio em abençoar o outro, abençoar o filho que está causando vergonha para a família. Um outro item que ele declara aqui, versículo 3, o crisol prova a prata. Crisol é aquele cadinho, né, que você coloca o ouro dentro, coloca o fogo em cima, é aquela vasilhazinha, né? O crisol, ele prova a prata e o forno prova o ouro, mas o Senhor prova os corações. Então, como é que Deus age? Deus prova, assim como o crisol prova o ouro, a prata, Deus também está testando seu coração, está vendo se seu coração é puro. Porque quando você coloca o fogo em cima do ouro, você percebe que esse fogo que está em cima do ouro vai derretê-lo e vai purificá-lo, tirando as impurezas de dentro, quanto mais pressão, até se tornar o ouro 18, o ouro mais puro lá. Perceba, querido irmão, que o ouro 24 e assim por diante. O crisol prova isso. Deus vai testar seu coração para ver se realmente você é um crente fiel. O malfeitor dá atenção aos lábios iníquos. O mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. Olha só como o autor diz: quem é malfeitor dá atenção o quê? Para lábios iníquos. Tome cuidado se você é uma pessoa que gosta muito de ouvir fofocas, conversas. O mentiroso vai inclinar sempre o ouvido para uma língua maligna. Tem gente que vai ficar sempre buscando ali uma mentira, sabe aquelas novelas, olha, fulana fez assim, sabe aquelas reportagens, olha, Beltrano fez isso. Olha, eu penso que você deveria cuidar mais da sua vida, sabe? Do que você ficar olhando ali a vida dos outros. Eu já falei sobre isso em algum outro momento. Veja que o que conta mentira também inclina seus ouvidos para ouvir mentiras, para ouvir uma língua maligna. Quem zomba do pobre insulta aquele que o criou. O que se alegra com a calamidade não ficará impune. Quem zomba do pobre, olha só, está mexendo com quem? Com Deus que criou o pobre. Então, se você vê uma pessoa pobre, você não deveria ficar zombando. Sabe, a gente vê muito isso na adolescência, né? Ah, é aquele menino pobrezinho que só tinha aquela roupa e não sei o quê, e os outros coleguinhas ficam sempre zombando dele. Você deveria buscar e sair da camada 4, né? Essa é a camada 4, de acordo com o Olavo de Carvalho, as 12 camadas da vida. Essa é a camada 4 que parece que algumas pessoas não saíram dela. Ainda ficam na barra da mãe, ainda ficam ali zombando dos outros, ainda não amadureceram porque estão na barra, na fase 4 ali da cebola, né, que Olavo declara. Perceba, querido irmão, que o malfeitor, ele dá atenção a esses lábios impuros e o que zomba do pobre acaba insultando o próprio Criador que fez o pobre. Mas o que se alegra com a calamidade não ficará impune. Então, se você é uma pessoa que conhece alguém que fica se alegrando, ai, que bom que aquele fulano se deu mal, olha só, eu bem feito que ele fez isso, isso e aquilo outro, ele está sofrendo, pagando mesmo. Se você fica alegre com a calamidade que recaiu sobre seu inimigo, que recaiu sobre a outra pessoa, e você fica alegre com esse tipo de coisa, então a Bíblia está dizendo que você não vai ficar impune. Deus vai atrás de você, caçar você. Por quê? Porque a gente sempre diz, né? Você aponta o dedo para o outro, mas tem três dedos voltando para você. Então, pare um momento e avalie. Tem coisas da sua boca que não deveriam sair. Tem críticas que da sua boca você deveria ser mais educado, quer seja com o pobre ou quer seja com a calamidade que acontece com os ímpios. Bem, a coroa dos velhos são os seus
A dos velhos são os filhos dos filhos, ou seja, a felicidade, a coroa são os netos, né? O filho dos filhos são os netos. E a glória dos filhos são os pais. Os pais deveriam ser a glória dos filhos. Olha, eu aprendi com aquele homem, eu aprendi essa coisa. A glória dos filhos deveriam ser seus pais aqui. Palavras bonitas não ficam bem ao insensato, muito menos a mentira na boca do príncipe. Veja, ele diz aqui que palavras bonitas não vão sair da boca de pessoas insensatas porque não caem bem. A pessoa não é daquele jeito. Já viu gente aqui? Não é daquele jeito e acaba se portando daquele jeito. Ao contrário, também é verdadeiro. Muito menos mentira na boca de um crente, na boca de um príncipe. Você é um príncipe de Israel. Lembre-se que Salomão está educando aqui os príncipes de Israel, os que seriam futuros governantes de Israel. E ele está dizendo claramente: palavras bonitas não ficam bem na boca de pessoas insensatas, muito menos a mentira na boca do príncipe. Você deveria buscar ser uma pessoa que se vê como um príncipe, ser uma pessoa que se vê como um governante. Lembre-se que Gênesis 1:27 diz que nós fomos criados em imagem e semelhança do Criador e somos governantes da terra. Nós somos descendentes de Adão e Adão e Eva era governante da terra. Então você deveria também se ver com alguém que governa em todas as áreas da vida. Lembre-se que sabedoria não é um estado de espírito, eu sou sábio. Não. Você tem que procurar inteligência e sabedoria em cada área da vida. Você vai procurar sabedoria na área de família, você vai procurar sabedoria na área das finanças, você vai procurar sabedoria na área da educação dos filhos, você vai procurar sabedoria na área da arte de pregar, você vai procurar sabedoria em diversas áreas da sua vida. Então, como é que eu faço isso? Primeiro item que o autor declara é que deveríamos buscar a paz como um princípio de sabedoria. Por que eu falo de paz? A história, ela acaba nos ensinando que basta uma pessoa para provocar uma crise. É um fato. Uma pessoa acaba provocando uma crise. Mas a preservação da paz vai requerer o esforço de todos. Então, para você ter paz, todo mundo tem que querer também isso. Nunca haverá uma guerra boa ou uma paz má. Toda guerra é má e toda paz é boa, diz Benjamin Franklin. Também outra pessoa que fala sobre a paz, ela declarou o seguinte: a paz é a única condição de sobrevivência da humanidade nessa época nuclear. O mundo está ficando muito ruim. A paz seria a única solução, mas não haverá paz no mundo se não for através de Cristo. Eu penso que deveríamos pregar mais o evangelho. Por quê? Porque a mudança da sociedade que a gente tanto quer não virá através dos governantes que vão ser empossados nesse mundo. Mas a paz que a gente tanto quer, ou a melhor vida na sociedade, ela virá através do quê? Do ensino da palavra, quando as pessoas se voltarem para Deus. As calamidades tenderão a se acalmar, a vida tenderá a voltar ao normal, se as pessoas se voltarem ao Senhor. Por isso, os sedentos de paz acham as águas dessaltantes da concórdia numa humilde e na humildade e na nobreza. Onde é que você vai encontrar a paz? De acordo com o autor Norman Plee, ele diz que a paz será encontrada através da concórdia, da humildade e da nobreza. Quando você começar a se ver como uma pessoa nobre, então palavras torpes não deveriam sair da sua boca. Quando você começar a se ver como uma pessoa nobre, então você vai fazer determinadas coisas que as pessoas comuns não fazem. Você, antes de querer que os outros façam para você, você deveria buscar você mesmo fazer para você e se ver como alguém nobre. É por isso que Salomão ensina os nobres de Israel aqui, que uma das coisas que eles precisariam buscar e que vale muito a pena é a paz. A primeira coisa valiosa que é ensinada pelo texto bíblico que a gente leu do capítulo 17 é que a paz ela contrasta com a intriga. Duas coisas antagônicas aqui. De nada adianta ter de tudo e lhes faltar a paz. Diz o versículo 1, né? Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa cheia de carnes. Ou seja, buscar a paz
Pode ser que você tenha falta de tudo, uma casa simples, mas se tiver a paz, você tem tudo. Eu falo isso porque somente através da sabedoria a pessoa consegue prosperar e sem a sabedoria nada vale a pena. Por isso, buscar a paz, o versículo 2 deixa claro que ser sábio é o que vai te ajudar a ter essa paz. Deus sabe o que há no coração de cada pessoa, Deus sabe o que, que tem no teu coração também. E quem deseja o mal certamente vai ter consequências, como diz o versículo 4 e o versículo 5. O fruto de você buscar a paz, o fruto de uma vida inteira, é colhido por quem semeia a paz. Se você semear a paz, versículo 6 deixa claro, o fruto disso é você encontrá-la. E quem planta o mal, versículo 7 diz o quê? Que vai colher. Então, eu já disse a vocês que a colheita ela é certa. A semeadura nem sempre é certa, mas se você não semear, a colheita vai ser certa. Qual é a colheita de quem não semeia? Nada. Não vai ter coisa alguma. Não vai ter o fruto. Qual é a colheita de uma pessoa que semeia? Ter o fruto. Então a colheita, ela sempre é certa. Por isso, não vale a pena perder a paz por causa de qualquer intriga. Você deveria aprender a ficar em paz mesmo diante das tribulações. Você deveria aprender a se autorregular, porque a paz deveria ser algo que você buscasse como se fosse um ouro e uma prata. Só que tem gente que não está muito preocupada com a paz e vive em cima de problema. Vale mais a pena você ter paz do que qualquer outra coisa. Há um segundo aspecto que o autor bíblico declara aqui, que é valer a pena ser honesto. O suborno é pedra mágica aos olhos de quem oferece. Suborno é como se fosse uma pedra mágica. Onde quer que for oferecido, dará resultado. Sempre o suborno ele vai trazer um resultado porque as pessoas são cobiçosas. E então elas vão acabar se vendendo. Quem encobre a transgressão fortalece a amizade. Mas o que insiste no assunto separa os maiores amigos. Quem encobre a transgressão, quem busca ali não ofender, quem busca não expor, vai o quê? Fortalecer a amizade. Eu percebo, às vezes, alguns governantes que eles são hábeis nisso. Eles encobrem a transgressão das pessoas e eles fortalecem a amizade. Se tem uma coisa que eu admiro em alguns governantes, mesmo maléficos, eles não abrem mão dos seus amigos e eles vão com seus amigos até pro buraco. A amizade é muito fortalecida aí. Quando outros são muito divididos, você acaba não tendo força alguma. Você não tem amizade. Mas quando você fortalece a amizade, você acaba encobrindo até mesmo o erro do seu amigo. E isso vai fazer com que, a amizade seja forte. Vejam, irmãos, eu não estou aqui fazendo juízo de valor, mas eu estou aqui relatando o que Salomão declara. Quem encobre a transgressão do outro, quando te falarem um pecado, quando te falarem um erro, e você guardar, e você a cuidar dessa pessoa, você vai fortalecer sua amizade com essa pessoa. Uma repreensão cala mais fundo em quem tem juízo do que 100 chicotadas no insensato. Olha, uma repreensão em quem é justo fala mais fundo do que, no termo de juízo, do que das chicotadas. Então, busque a sabedoria para quê? Para que você fale e não precise dar chicotadas em ninguém, que a pessoa entenda o erro dela. O rebelde, por exemplo, ele só procura fazer o mal. Por isso, um mensageiro cruel será enviado contra ele. Quem é rebelde, que procura fazer o mal, o que vai acontecer? Vai ser levado um mensageiro a ele. Melhor é encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes, do que o insensato na sua tolice. Olha como ele fala. Quando você encontra um urso que está defendendo seus filhotes, ele vai para cima de você avançar e tentar te despedaçar. Mas Salomão diz que é melhor encontrar uma ursa que está defendendo seus filhotes do que você ficar à mercê do insensato quando ele estiver fazendo sua tolice. O cara, quando tem gente que quando faz burrice feio, parece que o cara se preparou
para fazer uma burrice. Pisa o pé na jaca, destrói tudo. Tem gente que é insensato e, na sua insensatez, faz uma tolice tão grande que às vezes o cara não consegue voltar atrás. Bem, quando aquele que paga o bem com o mal não se afastará de sua casa. Olha que o autor declara: quem paga o bem, só que com o mal nunca vai se afastar da sua casa. Talvez seja importante falar aqui sobre gratidão. Tem gente que paga o bem com o mal. Sabe aquelas pessoas, poxa, eu ajudei demais e tudo mais e tal, e a pessoa ainda me roubou, a pessoa ainda fez isso de errado, a pessoa ainda está falando de mim, e quem estendeu a mão para ela fui eu? Veja que o autor declara que o mal não se afastará de sua casa. Olha, eu tenho um problema quando eu leio assim, nunca acontecerá isso, nunca se afastará da sua casa. Não se afastará, por quê? Porque o camarada, ele não buscou aqui o bem. Então, vou lhe dizer para você um negócio. Quem te traiu, quem te enganou, quem pagou o bem que você fez com mal, essa pessoa sempre vai ter um mal à porta dela. Não precisa você nem ficar triste, porque o mal não vai se afastar dela. Fique tranquilo. Faça sempre a sua parte, faça o bem. Por quê? Porque o bem voltará para você. Agora, não pague o mal com o bem. Não pague o bem com o mal. Por quê? Você fez uma coisa boa e ou uma pessoa fez uma coisa boa para você e agora você vai pagar o mal. Você vai se voltar contra essa pessoa. Filhos que se voltam contra os pais que fizeram tanto para si, alunos que se voltaram contra os seus mestres, que lhe ensinaram tanto. Não se volte com alguém que lhe fez o bem, que lhe ajudou. Não se volte. É melhor que você saia de perto do que você se voltar contra alguém que te ajudou. Por quê? Porque senão o mal não vai se afastar de você. Eu sei, é duro, mas é o que Salomão fala aqui. Saiba que ele está falando aqui para pessoas que são governantes, para pessoas que são aqui honestas. Honestidade deveria ser uma premissa de pessoas que queiram ser únicas no mundo. Segundo o conselho de Salomão, aqui de sabedoria, é a honestidade que ele fala. Ele deixa claro que a desonestidade sempre traz resultados negativos. Por isso que o versículo 8 fala sobre esses resultados negativos aqui. Vale mais a pena você ser alguém confiável, como diz o versículo 9. Você deveria buscar ser alguém confiável. Ouvir conselhos para você aprender, como diz o versículo 10. Nunca desobedecer, como declara o versículo 11. Ser sensato, como declara o versículo 12. Não retribuir o mal, a não retribuir ali as pessoas que te fizeram mal, você retribuir com o mal, mas sempre você retribuir as pessoas com o bem, como declara o versículo 13. A desonestidade, por mais fácil que possa ser demonstrada ser desonesto, não compensa, porque um dia essa desonestidade ela será desmascarada, ela vai voltar contra você. Então busque andar sempre na senda do bem, nunca vale a pena você ser desonesto. Se eu estou falando com alguém aqui que tem sido desonesto com outra pessoa, eu julgo que você deveria voltar atrás. Eu julgo que você deveria devolver aquele a quem você defraudou, como foi o caso do Zaqueu. Você deveria buscar mais a honestidade, porque ele é um princípio ativo de alguém que é nobre. Então, você deveria se ver como alguém que é nobre. Alguém que é nobre não fica fazendo essas coisas erradas. Será que este é o caso seu? Será que você não está tendo nobreza nem ao menos com o Senhor? A Bíblia diz, né, no que me roubais nos dízimos e nas ofertas. Você deveria ser honesto ao estar indo para a igreja, ao estar ajudando na obra, ao querer que o reino de Deus expanda. Você deveria apoiar as causas do Senhor. Você deveria incentivar esse tipo de coisa. Você tem dinheiro às vezes para gastar com um monte de coisa que você quer, mas você não tem dinheiro para gastar nas coisas do Senhor. Cadê sua lição da escola sabatina? Ah, porque não tem. Não é que você não tem recurso, você tem recurso. Porque não incentiva as outras pessoas, porque não dá de presente. Uma pessoa nobre dá de presente. Sei lá, faça um plano essa semana de você comprar 10 lições e dar de presente. Dê presente às pessoas, porque melhor é aquele que abençoa, aquele que dá, do que aquele que recebe. Você lembra desse versículo? Seja você alguém nobre, alguém que pode abençoar. Você vai se sentir muito melhor. É o que Salomão declara aqui, ser honesto.
Há também um terceiro aspecto nesses poucos minutos que me restam aqui. Salomão fala sobre valer a pena ter amigos. Deveríamos cultivar mais as amizades. Começar uma discussão é como abrir uma represa. Por isso, desista antes que surja o conflito. Versículo 14. Começar uma discussão é como se fosse o quê? Abrir uma represa. Meu amigo, quando abre a represa, não tem como fechar mais, porque ela estoura. Quando a represa estoura, já era. Você deveria, de acordo com Salomão, desista antes que surja o conflito. Tente fazer as pazes, tente pedir perdão, tente arrazoar antes que se estoure a amizade, antes que se estoure as coisas. Agora você demora demais, o negócio vira um ranço, a briga começa a ficar ruim, depois você vai querer falar com a pessoa, conversar com ela, pronto, já era. Já estourou a barragem, você já não tem mais acesso ao coração da pessoa. Ele diz aqui: desista o quê? Antes que surja o conflito. O problema já se instaurou, é depois que você vai se explicar. Inventou, meu amigo. Já não presta para nada. Você até pode falar a sua versão, mas já não serve mais para nada porque já brigou, o cara já xingou, já teve problema, já teve dificuldade, já arrebentou com tudo. Por quê? Porque Salomão fala que você deveria cultivar as amizades, o amor. Como é que você faz isso? Quando começar uma discussão, e essa discussão sempre é como se fosse o abrir de uma represa, você deveria colocar a paz antes disso. Você deveria buscar ter paz antes do conflito para não estourar a amizade. O Senhor também, versículo 15, detesta quem justifica o ímpio. Ah, não, é porque ele não pensa diferente. Para de justificar o ímpio. O ímpio. E quem condena o justo, Deus detesta quem justifica o ímpio e Deus detesta o que? Quem condena o justo. Olha só o que ele mais declara aqui. Ele detesta tanto um quanto ao outro. O cara que condena o justo, já vi muita gente assim. A pessoa vê que o negócio está errado e a pessoa está apoiando aquela causa que é errada contra a Bíblia. Deus detesta esse tipo de gente. Sabe que é contra a Bíblia, sabe que é errado e tem gente, tem irmão que fica apoiando causas que são contrárias às nossas causas cristãs. Quando, por exemplo, tem irmãos que condenam os irmãos da igreja que estão buscando fazer o certo. Já viu a irmã da saúde procurando fazer o certo? Ah, essa mulher é chata, não sei o quê. E ele mesmo não condena a vida louca que ele leva. Deus detesta esse tipo de gente. Bem, de que serviria o dinheiro na mão do tolo para comprar sabedoria, se ele não tem entendimento? O que serve o dinheiro na mão de um tolo? Nada. Porque o cara pode até ganhar na loteria, mas ele não tem sabedoria, vai perder todo o dinheiro. O cara pode até virar um jogador de futebol, mas ele não tem a atenção, qualidade, sabedoria para gerir suas finanças, vai perder tudo. Eu conheço alguns jogadores que estão paupérrimos. Os caras estão tão ruins. Por quê? Ganharam dinheiro na vida. Agora já estão mais velhos, não tem dinheiro para nada. Por que o cara não tem? Porque lhes faltou sabedoria. Então não interessa quanto de dinheiro Deus colocar na tua mão. Se tu não tiver sabedoria, tu vai perder tudo, pô. Você fala, eu preciso de mais recurso, preciso disso daqui, preciso comprar o carro, preciso ajeitar isso. Não adianta. Você é um buraco. Quanto mais a gente coloca aí, mais vai acabar. Por quê? Porque você não tem sabedoria. Então, talvez você tenha orado pedindo para Deus te abençoar em determinadas coisas. Deus não vai te abençoar, já te digo logo. Por quê? Porque você não tem sabedoria. Porque se ele te der, vai estragar. Então você deveria buscar mais a sabedoria para quê? Para que então, quando Deus te der a bênção, você faça essa bênção multiplicar. Lembre-se que Deus, ele é multiplicador. Ele não usa adição. Deus não usa soma. Deus usa multiplicação. Por isso, o amigo ama em todo o tempo e na angústia nasce um irmão. No momento da angústia, quem é que vai ficar do teu lado? Esse é um cara que vai ser teu irmão. No momento da tribulação, sabe como é que é, né? Enquanto você tem dinheiro, enquanto tá tudo ok, tem um monte de amigo ao seu redor. O dia que você passa por tribulação, some todo mundo, cara. Você, pelo menos eu sou assim, né? Amigo mesmo, eu devo ter uns cinco. A gente conta na mão do dedo mesmo. Ah, irmão tem um monte, né? Gente que gosta de mim tem um monte. Mas que eu possa contar uma coisa é assim. Uma coisa
você poder contar coisas para mim. Pastor ouve tudo, né? Diz, ouve tudo. Nosso ouvido, então. Agora, eu contar para você, eu tenho que selecionar. Então, você deveria selecionar. Por quê? Porque quando você está na fossa, todo mundo se vai. Só fica o quem? Aqueles cinco, três, dois, e olhe lá, ao seu lado. O amigo, deixa eu colocar aqui que a irmã compartilhou aqui. Interromper. Ei, Jesus, salva ela. Interrompeu o compartilhamento. E aí, então, o amigo ama em todo tempo, e na angústia nasce o irmão. Quem não tem juízo se compromete, fica por fiador do seu próximo. Ó, Salomão falando aqui para os nobres, não fique por fiador do seu próximo. Se você ficar como fiador do seu próximo, você vai se arrebentar. Quem tem juízo, se compromete, ficando por fiador do seu próximo. Quem não tem juízo se compromete e fica por fiador do seu próximo. Meu amigo, não fico por fiador de ninguém. Coloque a empresa para ser fiadora, mas eu não vou ficar com fiador de ninguém. Se me pedirem dinheiro, eu não vou dar, nem me peça. Eu não vou emprestar, melhor dizendo, eu não vou emprestar. Eu vou dar o dinheiro, se for o caso. Mas ficar por fiador, emprestar cartão de crédito, emprestar o nome, eu acho que você não deveria fazer isso, porque Salomão diz que você não deveria fazer isso. Busque a sabedoria. Quem ama a discórdia, ama o pecado. O que faz alta a sua porta facilita a própria queda. Ou seja, quem ama ficar sempre em intriga, e eu conheço gente que gosta de ficar debatendo, já viu gente assim? Ele gosta que fique debatendo e não sei o que e tudo mais. Olha, quem ama esse tipo de coisa, ama a discórdia, ama o pecado. O que faz alta a sua porta facilita a sua própria queda. Então tome cuidado para você não fazer coisas difíceis para você, porque vai facilitar que você mesmo erre. Tente buscar se organizar para que as coisas fiquem mais fáceis para você. O perverso de coração jamais encontra o bem, e o que diz coisas más acaba na desgraça. Olha só que há um segundo aspecto que o texto bíblico nos diz aqui. Ele diz que uma outra coisa valiosa é fazer boas amizades. Se você fizer boas amizades e por isso não vale a pena você entrar em discussões desnecessárias com seus amigos, como declara o versículo 19, o versículo 14 e o versículo 19. Além de não ser, de não ser injusto com as pessoas, não deveríamos ser injusto com as pessoas, versículo 15 declara, né? Sem interesse, deveríamos fazer as coisas sem ter interesses, deveríamos fazer as coisas de forma justa. Os laços de amizade, eles acabam sendo fortalecidos nos momentos difíceis da vida. Então, quando uma pessoa passar dificuldade, vá ao encontro, ajude, porque sua amizade vai ser fortalecida. Quando você descobre as pessoas que realmente amam você, é no momento da dificuldade. Não pense que é na festa que você vai descobrir pessoas que realmente gostam de você. Eu vejo aqui algumas pessoas que são ricas e elas fazem festas e tudo mais, as pessoas comem, não sei o quê. Ele pensa que aquela galera todinha, a galera que o ama, não, é um ledo engano. Quem vai se mostrar que ama realmente você e que é um amigo seu é no momento que você estiver na fossa, o momento que você estiver na desgraça. Aí você vai ver quem vai ficar do seu lado. Então, não pense, querido irmão, que é na bonança, na festa, que você vai encontrar as verdadeiras amizades. Não é. Também é importante pensar antes de falar para não prejudicar as pessoas e, com isso, perder amigos. Lembra? Falar menos para não prejudicar, você avaliar, você modular. Tem gente que fala, meu amigo, eu falo do que eu quero, falo como eu quero, cuidado. Eu, como pastor, e eu tenho esse meu jeitão, assim, eu acabo falando e conversando com a pessoa de forma franca. Cuidado. Salomão nos ensina que você deveria ter um cuidado. É importante pensar antes de falar para não prejudicar as pessoas e, com isso, não perder os amigos. Tem gente que não está preparada para ter determinadas conversas. Tem gente que não está preparada para falar a verdade, para ouvir determinadas verdades. Já que a pessoa não é sábia para ouvir determinadas verdades, eu proponho a você, não fale. Ou
fale e saia correndo, né? Olha, sai correndo. Pois é, porque tem gente que não está preparada. Ainda falta a pessoa se preparar. Sabe quando a gente fala assim, olha, lê um pouquinho sobre esse assunto e depois a gente conversa, porque se eu for falar um monte de coisa, você não está nem no nível ainda de conversar com a gente. Nenhum nível você está ainda. Você tem que ter um nível pelo menos básico para entender algumas coisas, para depois a gente vir conversar. É isso que Salomão declara. Amizades verdadeiras são valiosas e precisam ser preservadas. Nunca vale a pena perder um amigo. Por exemplo, eu já disse a vocês que quanto mais energia você coloca no seu programa, melhor vai ficar. Ah, é o programa dos aventureiros. Não queremos os desbravadores aqui. Não queremos o Ministério da Mulher aqui. Você está tirando os seus amigos de perto, você está tirando a energia que poderia ter no seu departamento. Quanto mais departamentos estiverem unidos, quanto mais energia você conseguir juntar no seu departamento, vai fazer toda a diferença. Então, o contrário é que muita gente chega e quer fazer só o seu programa. Isso daí não é uma via sensata. Quanto mais pessoas você conseguir unir para o seu programa, mais energia você terá nessa administração. Portanto, Salomão declara que nunca vai valer a pena perder um amigo. Também ele fala, como último item para eu concluir aqui, versículo 21 ao 28, que você deveria buscar também a sabedoria. Ele fala ali para os nobres: quem gera um tolo faz isso para sua própria tristeza. Se você está educando filhos para serem tolos, você vai ficar muito triste. Se você está fazendo pessoas ficarem perto de você e gerando pessoas tolas, você não pense de outra coisa vai acontecer, você vai ficar muito triste. O pai do insensato não vai ter alegria. Meu Deus do céu, eu não consigo ter alegria com esse filho, não consigo ter alegria com essa pessoa e tudo. Por quê? Porque você criou ele como um insensato. Você não deu atenção ao que Salomão declara. Imagine Salomão numa sala, com um monte de nobres, os filhos dos caras lá, e Salomão com a luz do céu iluminando a cabeça dele e ele falando isso para a galera. Louvado seja o Senhor, porque temos esses escritos, porque ele escreveu. Não foi só falado ali, mas foi escrito a- o que ele tinha dito. O coração alegre é um bom remédio, diz ele, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Veja que a sabedoria, ele fala assim, gente, procure a sabedoria, porque a sabedoria, a alegria, é como se fosse um remédio tão bom para vocês. Mas se vocês não tiverem alegria, vai ser como se o espírito de vocês estivessem abatidos, e isso vai doer até nos ossos, vai doer na sua alma, no âmago seu. Sem sabedoria, você vai pagar um pedágio muito alto. Você teve juventude, você teve vida, mas não buscou sabedoria. Você vai se frustrar na vida. Eu sei que a frustração, ela é boa até um certo nível, mas se você não tiver esperança, como ele mesmo diz no capítulo anterior, quem não tem esperança vai ficar abatido. A sua esperança, quando ela é cortada, você espera o negócio não acontece. Você fica abatido. É por isso que o ímpio aceita suborno secretamente, para perverter as veredas da justiça. O ímpio está sempre procurando um caminho, sabe? O brasileiro, ele tem o jeitinho brasileiro. Por um lado, é bom o jeitinho brasileiro, porque a gente consegue ter criatividade de fazer algo diferente. Mas, por um lado, é ruim, porque nós não conseguimos ter uma certeza de vida, porque a gente sempre tem um jeitinho e a gente sempre anda em caminhos tortuosos. A sabedoria é o alvo do inteligente. Você buscar sabedoria deveria ser o seu alvo de vida para perverter, ou melhor dizendo, mas o tolo volta os olhos para os confins da terra. Parece que a cama de muita gente é um caixão, né? O cara vive na cama deitado, vive lá olhando as coisas, não consegue se levantar. Ela te abraça tanto, meu Deus do céu, fica aqui comigo, fique pobre, fique aqui. O cara fica preguiçoso. Ai, a cama tá me abraçando. Continue burro, não estude, vai, pegue seu celular, fique olhando o que os outros fazem, mas você não faz nada. A sabedoria é o alvo do inteligente. Se você é inteligente, você deveria investir tempo em sabedoria ou buscá-la. O filho insensato é tristeza para o pai e amargura
para quem o deu à luz, a mulher, né, a mãe. O filho insensato é tristeza para o pai e para a mãe. Se você, queridos nobres do Gol Six que estão me ouvindo, buscarem a sabedoria, vocês vão encontrar felicidade. Mas se vocês forem insensatos, de acordo com Salomão, vocês vão entristecer os seus antepassados. Olha, eu acho que há uma tristeza enorme nas pessoas, nos antepassados nossos, os que estão vivos. É sabido que devido às inteligências artificiais, os caras já não pensam mais. E pelo fato de não pensar, eles não fazem reflexão. E por que não fazem reflexão? De acordo com as estatísticas de hoje, as pessoas de hoje estão mais pobres do que os seus antepassados. As pessoas de hoje estão com um QI mais baixo do que os seus antepassados. Pode ver que tudo que nós temos hoje, bem dizer, foi feito quando? Na geração anterior. O carro que você anda não foi você que produziu, não foi essa geração, foi a geração passada. A internet que existe hoje não foi a juventude de hoje que produziu, foi a geração passada. O celular que você tem na sua mão não foi você que produziu essa tecnologia, foi a geração passada. Você percebe que não estamos tendo mais inovações. Podem ver que a maioria dos filmes, das bilheterias, não são filmes novos, são remakes dos filmes antigos. São as historinhas que existiam no gibi, o Thor, é o Capitão América, mas não é história nova. Pode ver que as histórias que tem hoje, os caras querem fazer coisas novas, eles vão definhando as coisas antigas. Perceba, querido irmão, que buscar a sabedoria vai te ajudar, porque estamos vivendo uma geração muito Nutella. Estamos vivendo uma geração muito aguada. Você não pode falar mais duro, porque o irmão, oh, meu Deus do céu, você não pode fazer não sei o que, o irmão reclama. Estamos vivendo uma geração muito ruim. As empresas estão tendo problemas em liderança. As igrejas estão tendo problemas. Nossa, as igrejas sempre foram as fomentadoras de líderes. Nós estamos tendo dificuldade para líderes dentro da igreja, porque a geração está muito ruim. A lavoura está muito ruim. Perceba, quem controla as suas palavras possui conhecimento. E o sereno de espírito é inteligente. Versículo. Ah, eu estou lá em cima, eu já pulei para o versículo 27. Vamos lá. O versículo 21. Quem gera um tolo faz isso para sua própria tristeza. O pai do insensato não terá alegria. O coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. O ímpio aceita suborno secretamente para perverter a vereda da justiça. E a sabedoria deveria ser o alvo do inteligente, mas o tolo volta os seus olhos para os confins da terra. O filho insensato é tristeza para o seu pai e amargura para sua mãe, para quem deu a luz. Não é bom punir o justo. É contra todo o direito ferir o príncipe. E quem controla as suas palavras possui conhecimento. E o sereno de espírito é inteligente, ó. O cara que sabe controlar a palavra. Perceba que Salomão ele acaba se repetindo e falando muitas coisas parecidas, tanto para os filhos dele quanto para os nobres. E uma das tônicas que ele aborda é buscar sabedoria e controlar a sua língua, porque a sua língua destrói um monte de coisa. Até o insensato, quando se cala, é tido por sábio. Se fica de boca fechada, passa por inteligente. Talvez nas mesas que você sente, você deveria ficar mais calado e ouvir mais. Pode ver que o sábio, ele sempre fica, ele fala pouco. E dependendo do que a pessoa vai perguntando, você vai falando. Mas tem gente que é insensata, que a gente pergunta isso daqui, a pessoa já conta uma história. Ah, é porque minha mãe, minha família, não sei o quê e tal. Eu não quero saber da sua família, não quero saber da sua mãe, não quero saber da história, do BO, mas tem gente que é insensata que acaba falando demais. Conta a sua própria vida. Quantas pessoas são enganadas no telefone porque falam demais? Perceba, querido irmão, que o texto conclui aqui ensinando que a sabedoria é coisa muito valiosa, que você deveria desejar tê-la. Diferente da insensatez e da ignorância, o versículo 21 declara aqui: o sábio ele recebe alegria como resultado da sabedoria. Por isso que o versículo 22 assim o declara. Versículo 23 fala sobre o resultado da justiça. Versículo 24 fala sobre a inteligência, né? O 23 sobre a inteligência e o 24 também. Mas a insensatez vai trazer tristeza para ti.
O versículo 25 declara: e por isso a injustiça deveria ser tirada de perto de você. Um dos maiores sinais de uma pessoa sábia é ela saber a hora de falar e a hora de ficar calado. Esse é um dos maiores sinais que eu percebo nos escritos de Salomão aqui. Radicalismo e ignorância não valem a pena. Por isso, existem coisas que não valem a pena. Se você esqueceu todo o meu sermão, se você está entrando agora, perceba que o versículo 28 declara: até o insensato, quando se cala, é tido por sábio. Então, pelo menos, não abra a boca, senão vão descobrir que você é burro. Fique calado. Se você não tiver nada para contribuir, se você não tiver nada para falar de bom, se você não tiver nada para contribuir que seja bom, fique calado. É melhor. Pelo menos vão pensar que você ainda é inteligente. Você abriu sua boca, puxa, descobriram, você não sabe de nada. Se fica, se fica de boca fechada, passa por inteligente, diz Salomão, versículo 28. Quando você aprende a controlar as palavras, você aprende sobre a sabedoria e você consegue prestar atenção em detalhes que antes você não percebia. Porque você fala demais, você é muito agoniado, você é muito não sei o quê, você não percebe, você acaba tendo insensatez. O muito falar vai te fazer tropeçar. Então você deveria falar menos para que então você pudesse ouvir mais. Papai dizia que nós temos uma boca e dois ouvidos, para que a gente fale menos e para que a gente ouça mais. Você deveria ter um tino melhor para ouvir as coisas do Senhor. Bem, precisamos aprender se vale a pena ou não falar antes de dizer qualquer coisa. Que às vezes nem vale a pena se falar. É melhor que você fique calado. Eu termino aqui falando que você não deveria perder tempo com coisas que não valem a pena. Tem gente que é especialista em coisa que não vale a pena. Ele estudou toda a série, ele sabe toda a história da novela, ele sabe todas as coisas que ele aprendeu, que ele estudou lá, que ele fez. Mas isso não ajuda ele em nada. Ele é especialista em coisa que não tem valor. Eu penso que você deveria avaliar se você está perdendo tempo, ou coisas que têm valor em sua vida deveriam valer a pena, ou você fazer esse julgamento. Que Deus ajude você, que Deus o abençoe e que você pare um momento e avalie: será que vale a pena eu entrar em determinadas brigas? Será que vale a pena eu postar essa coisa aqui na internet? Será que não vai me trazer um opróbrio? Sabe, pessoas que postaram algumas coisas na internet brigando com outras, aquilo se tornou um inferno para a pessoa, era melhor que ela nem postasse. No mundo de hoje, então, vixe, tá muito ruim. Avalie se não vale mais a pena você investir na sabedoria. Bem, eu não quero aqui, com minha mensagem, falar que você deva ficar apequenado ou que você não deva fazer o que você quer. Mas eu penso que você deveria avaliar o que Salomão declara, para que você saia de muito problema. Lembre-se que o inteligente é o cara que sabe sair do buraco. O sábio é o cara que nem no buraco cai. Então você deveria buscar sabedoria, mais do que ser inteligente. Que Deus abençoe você e que o Espírito Santo esteja a guiá-lo sempre. Vamos orar.